E o Palmeiras cogita seriamente a possibilidade de vender Gustavo Scarpa para um time da segunda divisão da Espanha. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os detalhes dessa operação. Quero te falar sobre a possibilidade de Pedro, ex-Fluminense, jogar no Grêmio com a ida de Kahneman para a Itália e, para fechar, detalhes sobre Cantillo no Corinthians e Sornosa na LDU. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Quero começar te falando sobre Pedro, centroavante revelado no Fluminense, comprado na metade do ano pela Fiorentina e que anda em baixa por lá. Quase todo mundo imaginava que o Flamengo brigava sozinho pela contratação do centroavante. A proposta do Flamengo é de empréstimo por uma temporada com a possibilidade de aquisição dos direitos econômicos a partir de dezembro de 2020. Mas surgiu nas últimas horas no Rio Grande do Sul a notícia de que o Grêmio também está interessado e com uma outra proposta diferente do Flamengo. A ideia do Grêmio é comprar o Pedro em definitivo e essa negociação poderia inclusive envolver o Kahneman, zagueiro argentino, que é pretendido há bastante tempo pela Fiorentina. Como é que se trabalharia essa possibilidade? O Kahneman iria em definitivo para a Fiorentina, o Pedro jogaria em definitivo no Grêmio e a Fiorentina ainda pagaria uma quantia em dinheiro para o Grêmio. Consultei uma fonte minha, do Tricolor Gaúcho, pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, e ela falou que essa história ainda estava em fase embrionária, então tem bastante coisa para acontecer. O que eu posso te garantir é que o Pedro não conseguiu decolar por lá. Foram só 4 jogos em 6 meses, somente 59 minutos com a camisa do time italiano, e hoje a Fiorentina foca todos os seus esforços na contratação do Cutrone, atacante que está jogando no Wolverhampton da Inglaterra. Então ele chegaria exatamente para o espaço que o Pedro não conseguiu ocupar. Se o Pedro vai jogar no Flamengo ou no Grêmio, só o tempo vai dizer. O que eu posso te garantir é que são propostas completamente diferentes. Se a Fiorentina tiver a ideia de contar com o Pedro a médio e longo prazo, vai preferir emprestá-lo para o Flamengo. Se a Fiorentina tiver desistido do Pedro, é preferível fazer negócio com o Grêmio, afinal de contas, vende o jogador em definitivo e ainda fica com o Kahneman, ainda que tenha que pagar uma quantia em euros. Quero te atualizar agora sobre as negociações e o mercado do Corinthians, começando pelo Sornosa, que garantiu no Equador, no seu país, que jogará na LDU em 2020. Ele deu uma entrevista a um repórter e afirmou que vem ao Brasil para passar as festas de fim de ano para resolver os últimos problemas, os últimos detalhes burocráticos desse empréstimo para a LDU e retorna para Quito no dia 3 de janeiro, possivelmente com tudo já resolvido. O Corinthians confirma as tratativas avançadas, mas garante que o martelo só será abatido se a LDU assumir 100% dos salários dele, R$350 mil por mês. É bem provável que o Sornosa volte para seu antigo clube, abrindo mão de parte dos salários, mas a grande notícia para o torcedor corintiano é que o Sornosa, apesar de não garantir dinheiro, não vai custar nenhum real na folha salarial alvinegra. Outra informação que eu queria dividir com vocês sobre Cantillo. Cheguei a divulgar no vídeo aqui no canal do Nicola, na semana passada, vou deixar o link aqui, que um dirigente do Corinthians já havia me confirmado que o acordo com o Júnior Barranquilla para a compra do Cantillo estava fechado. Agora eu vou te trazer os números da operação. $2.800.000 ou 11.200.000 reais, que serão pagos em 4 vezes a cada 4 meses. O Corinthians paga a primeira parcela agora, 4 meses depois a segunda, mais 4 meses a terceira, e no começo do ano de 2021 vai pagar a quarta e última prestação. Esses 11.200.000 reais vão garantir ao Corinthians 70% dos direitos econômicos do volante de 26 anos de idade, que pintou como um dos grandes destaques do futebol na América do Sul nas 2 últimas temporadas, jogando com o Júnior Barranquilla. Ele é um pedido do Thiago Nunes, que já havia tentado levá-lo pro Atlético Paranaense. O Atlético não teve condição financeira para comprar o Cantillo. Agora o Corinthians realiza o desejo do seu novo treinador e garante o segundo reforço de forma oficial depois do Luan, agora o Cantillo. Para fechar, quero falar sobre a possibilidade grande de o Palmeiras anunciar nas próximas horas a venda de Gustavo Scarpa pro Almeria, time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, em negócio que pode render até 8 milhões de euros ou 36 milhões de reais. Essa história é curiosa porque a primeira proposta do Almeria foi de 5 milhões de euros, prontamente recusada pelo Palmeiras. O time espanhol aumentou para 6 milhões e voltou a ouvir um não. Depois chegou a 7 milhões e percebeu que o Palmeiras ficou levemente balançado, mas, de novo, o Palmeiras recusou a proposta. Até que no início dessa semana chegou uma última oferta de 8 milhões de euros ou esses 36 milhões de reais.
e ouvi de uma pessoa do Palmeiras que esse número agradou e é grande a chance de o negócio sair. Ainda restam algumas coisas, como por exemplo a palavra final do Scarpa. Será que ele vai topar jogar em um time da segunda divisão da Espanha? Se o Scarpa disser sim e o Almeria confirmar o pagamento de toda essa grana à vista, o martelo deve ser batido a qualquer momento. E aí o Palmeiras poderia, com esses 36 milhões de reais, pensar em reforços para a próxima temporada. Vale lembrar que devem cair nos próximos dias 12 milhões de reais da venda do Arthur para o Red Bull Bragantino. O negócio foi fechado em 27 milhões. Palmeiras terá direito a 22 milhões e meio e recebe 12 milhões de reais ainda em 2019. Vou deixar o vídeo em que eu gravei contando toda essa história para que você mate sua curiosidade. Você deve estar se perguntando como um time da segunda divisão da Espanha pode ter a capacidade de investir 8 milhões de euros em um jogador brasileiro. E aí é importante uma explicação. O Almeria foi comprado recentemente por um grupo saudita, que passou a investir um caminhão de dinheiro para que o time volte à primeira divisão e seja um dos mais fortes do país, a ponto de um investimento do Almeria, mesmo na segunda divisão, ter sido maior do que de 8 clubes que integram a elite do futebol espanhol nessa temporada. Depois de 21 rodadas, que equivalem à metade do campeonato, o Almeria ocupa a segunda colocação na Liga 2, como é conhecida a segunda divisão do Campeonato Espanhol. São 36 pontos, 7 a menos que o Cádiz, que lidera o campeonato. Vale lembrar que os 2 primeiros sobem direto, o terceiro ao sexto disputam um playoff que vai eleger mais um time que vai se juntar aos 2 primeiros para disputar a elite do futebol espanhol na próxima temporada. A chegada do Scarpa seria a cereja do bolo, seria uma forma que a atual diretoria desse grupo saudito garantiria mais qualidade ao time para o restante da temporada. E o Scarpa está sendo tratado como o grande protagonista de um projeto que visa transformar o time de Almeria em um dos principais do futebol espanhol, quem sabe futuramente até do futebol europeu. Vale lembrar que o Palmeiras prometeu 23 milhões de reais em luvas para que o Scarpa deixasse o Fluminense. O Scarpa recorreu à justiça e conseguiu a rescisão do contrato, mas alguns meses depois o Fluminense recorreu e conseguiu a reintegração dos direitos federativos do meia atacante. Para que essa história não continuasse impedindo o Scarpa de jogar, o Palmeiras e o Fluminense chegaram a um acordo e parte das luvas que seriam pagas ao Scarpa foram destinadas ao Fluminense. Então o custo total do Palmeiras beirou os 23 milhões de reais. Se ele for vendido por 36 milhões de reais, a gente está falando de um lucro para o Palmeiras de 13 milhões de reais por um jogador que prometia bastante, mas que com a camisa alviverde nunca conseguiu entregar tudo aquilo que se imaginava. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse finalzinho de 2019. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, dúvida, crítica, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!